Então, como exemplo, a gente tem Niterói, que a gente teve os primeiros resultados em 2021 de 69% de redução de casos já de dengue. 69%. 69%. E hoje foi publicado o artigo com a atualização desses dados com uma redução de 89% dos casos de dengue. 89? Então, olha quanto. Uma redução muito expressiva, né? Pensando de novo, 2024, o caos que foi e Niterói passou, né, relativamente tranquilo. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje o desafio vai envolver biotecnologia. Você já deve ter se incomodado em algum momento da sua vida com mosquito, não é verdade? E ainda mais ficar preocupado se aquele mosquito não está trazendo alguma doença, e a gente vê os surtos acontecendo aqui no Brasil já há bastante tempo. Mas agora existe uma solução, e essa solução passa justamente por fabricar mosquitos. Como será que é isso? Quando eu fiquei sabendo do projeto, eu busquei mais informações para a gente trazer aqui para o canal, porque é um tipo de ativo bastante diferente do que aqueles que nós estamos acostumados a lidar aqui no Capital Projects Podcast. E ele tem um propósito muito bacana, muito importante para a nossa sociedade. Então, para falar desse projeto inovador, eu tenho o prazer de receber aqui o Antônio Brandão. Ele é biólogo, especialista em epidemiologia, vigilância e controle, mestre em doenças infecciosas e parasitárias, foi consultor técnico para o Ministério da Saúde no Brasil, oferecendo suporte no combate às arboviroses em Mato Grosso do Sul. Atuou no World Mosquito Program Brasil como gerente de implementação e hoje é gerente de produção da Volbito do Brasil. Volbito, a maior fábrica de Aedes aegypti com Wolbachia do mundo. É isso? É isso. Obrigado Bem-vindo, Antônio. Pelo espaço. Muito importante para a gente falar um pouco sobre ciência, né? Desmitificar algumas coisas. Falar sobre o que é, sobre essa curiosidade que é uma fábrica de mosquito, né? Não é todo dia que a gente vê uma. Obrigado pelo espaço. Não é todo dia, com certeza. Eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante aqui nesse podcast. E eu estou também com a Ana Cláudia Loper. Ela é arquiteta formada na Federal do Paraná, com intercâmbio na UDELAR do Uruguai, com especialização e mestrado na área de sustentabilidade. Por quase 10 anos atuou na Comissão de Obras 5 do Exército Brasileiro, com desenvolvimento de projetos de diversas tipologias e na implementação de eficiência energética em edificações. Atuou também na FIEP, na coordenação de projetos para adequação de unidades de saúde e atualmente é gerente de contratos da Stecla. Ana, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Muito obrigada pelo convite, André. Vai ser um prazer trocar figurinhas com vocês aqui, porque, como eu falei, eu fiquei muito curioso a respeito do projeto quando eu fiquei sabendo. E depois vi as próprias divulgações que saíram na mídia recentemente sobre essa planta aqui de Curitiba. E, claro, quando você fala em fábrica de mosquito, chama atenção, porque até para controle sanitário e tudo mais, se fala muito de você tentar eliminar o mosquito. Você vê o Ministério da Saúde fumegando as ruas, etc., né? Para você tentar eliminar, e aí daqui a pouco vem uma fábrica. Então eu vou querer saber do Antônio em primeiro lugar. Conte para nós como funciona a biofábrica e qual que é o propósito envolvido. Não, com certeza. Essa é uma curiosidade, né? Qual que é a função de criar mosquito agora, sendo que a gente sempre tentou acabar com esses mosquitos. Então o método Wolbach, ele é um método autossustentável que funciona através do uso do próprio mosquito no combate às arboviroses. Então a Wolbach é uma bactéria que está presente em cerca de 60% dos insetos na natureza, mas não estava presente no mosquito Aedes aegypti. Então, a pesquisa começou lá na Austrália, no final dos anos 90. Então, Wolbach é uma bactéria que foi descoberta em 1924. Tá? Mas ficou todo esse período sem ter... Era entendido como um parasita de insetos, né? Sem ter muito o que fazer com ela. E na Austrália, o pesquisador Scott O'Neill, tinha um grupo de pesquisa na Universidade de Queensland, começaram a estudar essa bactéria quando perceberam que ela diminuía o tempo de vida das moscas da fruta. Então, aquela mosquinha que a gente tem na banana, na maçã em casa, quando ela estava com a Wolbach, uma cepa de Wolbach específica, que chamava popcorn, porque ela explodia as células e diminuía o tempo de vida desse mosquito, ele pensou, e se a gente utilizar isso para combater doenças? Então, a gente pode tentar fazer uma transferência para outros insetos e ver se acontece algo similar. Então, eles começaram a pensar isso para dengue. Então, na Austrália, na parte ali de Cairns, norte da Austrália, uma região pequena, né, com poucos casos, mas já era considerado surtos. Então, eles começaram a fazer essas pesquisas e
cerca de 2019, eles conseguiram fazer a transferência de fato e ter a estabilidade dessa cepa popcorn, pensando em vamos diminuir a vida do mosquito Aedes aegypti. Esse era o primeiro objetivo do método Wolbach. Porém, eles não tiveram tanto sucesso, porque essa cepa que eles utilizaram primeiramente, ela não tinha tanta resistência à questão de temperatura, na colônia não era tão estável de manter uma colônia, porque a vida do mosquito era curta para se reproduzir. E depois eles descobriram outra cepa, também da Wolbachia, mas que ela impedia que essas mesmas moscas da fruta morressem quando infectadas por vírus de inseto. Porque também insetos têm infecções, ficam doentes iguais. Olha só. E aí, eles pegaram, então, começaram a testar a transferência dessa cepa, que em vez de matar, diminuir a vida da mosca, protegia ela contra vírus. E conseguiram fazer essa inserção com sucesso nos ovos do Aedes aegypti. E o que é interessante da Wolbachia é que ela passa para as próximas gerações. E ela tem uma como é que chama? Vantagem competitiva, que é, quando ela está no mosquito Aedes aegypti, no macho, com a Wolbachia, se ele encontrar uma fêmea sem Wolbachia, os ovos dele são inférteis. Porque ele dá uma incompatibilidade citoplasmática. Então, o esperma do macho, na hora que ele copula com o óvulo, não gera um embrião. Quando a gente tem uma fêmea com Wolbachia e macho com Wolbachia, todos têm Wolbachia. E se só a fêmea tiver Wolbachia e o macho não tiver, também todos os filhotes viáveis e com Wolbachia. Então, eles fizeram essa inserção e já comprovaram a proteção, quando a Wolbachia está no Aedes aegypti, contra a infecção de dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana e maiaro. Então, são esses 5 vírus que ela confere proteção, né, que está comprovado até hoje, publicado em artigos científicos. Então, surgiu essa ideia de realmente ter uma colônia e liberar esses mosquitos no campo para cruzar com os mosquitos selvagens e a gente estabelecer populações de volbitos, como a gente chama, que nada mais é Wolbachia mais mosquito. Então, a gente libera esses volbitos, eles cruzam com os mosquitos que estão no campo e assim a gente corta o ciclo de transmissão da doença. E aí você vai, como você falou, ele é autossustentável, porque uma vez que você consegue ter mosquitos infectados, vamos dizer assim, na natureza, ele vai se reproduzindo e vai, consequentemente, acabando com aqueles que conseguem carregar. Exato. Então, mesmo que ele pique alguém doente, esse vírus não se replica dentro do mosquito e ele não passa para frente. Eu não sei se todo mundo sabe, os mosquitos não nascem já com dengue, zika ou chikungunya. Isso é algo muito raro de ter essa transmissão vertical. Então, o mosquito precisa picar alguém infectado, aquele sangue, né, aqueles vírus, vão se replicar no mosquito para depois de um tempo que ele fez aquela digestão, ele voltar para as glândulas salivares, para ele picar outra pessoa e aí ele transmitir. Mas a gente quebra essa cadeia de transmissão a partir do momento que tem a Wolbachia. Porque a Wolbachia vive dentro da célula do mosquito, o vírus não consegue ocupar aquela célula e está protegido. E é um método 100% seguro, porque a Wolbachia, como eu disse, ela está presente em muitos insetos da natureza. Então a gente já teve contato com ela diversas vezes. Tem Wolbachia no caruncho do feijão, acho que todo mundo já comeu uma feijoada com um caruncho que não ficaram catando. Acho que todo mundo já comeu Wolbachia. Então, e tem abelha, tem borboleta, então a gente já teve contato com Wolbachia por anos. E não tem qualquer reação com outros vertebrados. Então, antes disso, lá na Austrália, ainda na época de pesquisa, eles fizeram diversos testes, incluindo outros, por exemplo, colocaram aranhas para se alimentar de mosquitos com Wolbachia, lagartixa para se alimentar de mosquitos com Wolbachia. Não tem qualquer interação. E na Austrália, na época dos testes ainda, né, isso era permitido lá, então eles tinham uma grande gaiola com um sofazinho e pagavam as pessoas para sentar lá alguns minutinhos com a canela de fora, receber picada dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia para comprovar que não tinha qualquer reação diferente do mosquito. Por isso que ele é o mesmo mosquito. Não tem modificação genética, não é transgênico, não é geneticamente modificado, qualquer termo que você queira usar. Ele é um mosquito, mesmo o mosquito Aedes aegypti, só que com a Wolbachia. Então, por isso que a gente fala que o método é autossustentável e natural. Bacana. E como é que você consegue reproduzir isso em escala? Essa planta que está sendo agora colocada em produção em Curitiba é a maior do mundo, né? Pelo que eu fiquei sabendo. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse projeto que a gente vai conversar aqui hoje. E também sobre o processo, ou seja, como é que você
coloca a bactéria, né, nos ovos, enfim, como que acontece essa mágica toda? Então, isso é interessante, que o pessoal às vezes acha que a gente ainda faz inserção da Wolbachia, mas isso só foi feito lá na Austrália. Porque como ela passa para os filhotes, depois que você estabeleceu uma colônia, você só precisa dos ovos, daqueles cruzamentos. Tá. Então, no Brasil, quando veio, o nosso CEO da Volbito do Brasil, foi o Dr. Luciano. Ele era pesquisador da Fiocruz, então ele estava fazendo pós-doutorado na Austrália, ajudou na descoberta, e quando ele retornou, falou, opa, o Brasil é um país endêmico para dengue, né? A gente vive tendo epidemias a cada 2, 3 anos, e 2024 foi o pior ano. Então, quando ele retornou, ali em 2012, começou negociações para importar a tecnologia para o Brasil. Então, ainda junto à Fiocruz, como o World Mosquito Program, que é o programa australiano. Então, a gente recebeu esses ovos da Austrália e a gente não pode pegar e soltar o ovo da Austrália aqui no Brasil. O Brasil, a população de Aedes aegypti é muito resistente a inseticida, porque a gente usa inseticida por anos já. Então, boa parte dos mosquitos resistem. Então, não adiantaria a gente soltar da Austrália, que é suscetível, vai passar o fumacê, vai matar só com Wolbachia e o sem Wolbachia vai continuar aí. Então, a gente importou esses ovos da Austrália com autorização do IBAMA, do MAPA, da Anvisa, fez um retrocruzamento dele com os mosquitos do campo para que a gente tenha uma colônia similar ao que a gente vai liberar no campo. E, de novo, não adianta a gente soltar mosquito suscetível. Então, a gente fez vários retrocruzamentos até ter uma população similar, principalmente nessa questão de genética de resistência a inseticida, para então fazer essa liberação. Primeiro, o projeto começou realmente como um piloto em Tubiacanga e Jurujuba, no Rio e Niterói, dois bairros pequenos, para comprovar como é que seria essa metodologia de liberação. Então, a gente fez essas liberações por um tempo. Com esses primeiros resultados que a Wolbachia estava se estabelecendo, ampliou-se para Niterói. Niterói foi o primeiro município do país completamente coberto pelo método Wolbachia. E em 2016 a gente teve aquele surto de Zika, com muitos casos de microcefalia, principalmente na região Nordeste. Então o Ministério da Saúde colocou o método Wolbachia como uma ferramenta também a mais para o combate às arboviroses. E aí fez a primeira expansão nacional para testar em outras regiões do país. Então, além de Niterói, o método foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Petrolina em Pernambuco e Belo Horizonte. Então, essas liberações terminaram em 2023, ainda junto à Fiocruz. Lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, a gente tem uma fábrica do World Mosquito Program, junto com a Fiocruz, fazendo essa atividade, que também depois atingiu, né, uma segunda fase de expansão para a região sul, que foi Foz do Iguaçu, Londrina e Joinville. Agora, eles ainda estão atuando em Uberlândia, Natal e Presidente Prudente, que estão finalizando, né, estão para iniciar essas liberações ainda como Volbito. E diante da demanda, da necessidade, 2024, pior surto de dengue da história do país, a gente precisa dar escala. E para dar escala surge a Volbito do Brasil, que é uma união do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é daqui de Curitiba, junto com o World Mosquito Program. Então, meio a meio, se uniram para vamos fazer a maior fábrica do mundo para a gente conseguir atender pelo menos 7 milhões de pessoas por semestre. Esse é o nosso objetivo, com 100 mil pessoas. E o desafio é grande. Então, nunca foi feito nessa escala, mesmo a Austrália, que já está há quase 2 décadas criando mosquito para atender outros países ali, Timor-Leste, Kiribati, Vietnã, Indonésia, não tem essa capacidade que a gente tem aqui em Curitiba. Então, conforme a gente escala, novos desafios aparecem. E aí o projeto acho que foi bem desafiador para a Stecla atender a todas as demandas. Bem interessante, né? O processo e a chegada disso no Brasil e realmente a nossa enorme necessidade de ter soluções contra, né, dengue, zika, chikungunya. E aí você estava comentando dessas outras... os outros locais por onde o projeto já passou, né? Você, uma vez que você tem a liberação no local, você não precisa ficar mantendo porque ele se reproduz naturalmente. É possível medir isso depois de algum tempo para ver se os mosquitos estão carregando? Exato, por isso que a gente fala que é um método autossustentável. Porque ele não é uma metodologia de supressão. Então, a gente não vai eliminar mosquito. Vai continuar tendo mosquito, mas que seja o Volbito, que tem a Wolbachia, que não transmite nada para a população. Então, a gente libera por um certo tempo, de 4 a 5 meses, liberando. Então, a gente passou uma vez por semana em cada ponto, tudo georreferenciado,
para a gente saber a área que a gente está cobrindo. E depois que a gente faz durante a gente está fazendo essa liberação, e após essa liberação a gente acompanha o estabelecimento da Volbach. Então, no primeiro momento, liberou, pronto, acabou a doença. Pois é. Isso demora um tempo, é médio e longo prazo. A gente fala ali pelo menos 2 anos pós-liberação para realmente ter esses resultados. Então, a gente libera esses mosquitos e a gente utiliza armadilhas que a própria prefeitura instala, que são armadilhas, é um potinho preto de azaleia, de plantinha de casa, com uma paleta de madeira, porque a fêmea do Aedes aegypti ela não coloca o ovo diretamente na água. Ela coloca próximo à lâmina da água, que com a umidade aquelas larvas saem e vão para a água. Então, a gente coleta esses ovos das regiões que a gente liberou, eclode essas larvas e manda para diagnóstico de biologia molecular. Para ver do número de larvas que mandamos, quantas tem Wolbachia, quantas não tem, e a gente tem uma ideia, uma estimativa. E a gente sabe que, sendo maioria, então, acima de 50% no campo, com a tendência dos cruzamentos, como vai passar para os filhotes, a tendência é só ter um crescimento. Então, a gente fica seguro que, com o passar do tempo, a tendência é só aumentar. Então, como exemplo, a gente tem Niterói, que a gente teve os primeiros resultados em 2021 de 69% de redução de casos já de 69%. 69%. E hoje foi publicado o artigo com atualização desses dados com uma redução de 89% dos casos de dengue. 89%? Então, olha quanto. Uma redução muito, né? muito expressiva, né? Pensando de novo, 2024, o caos que foi e Niterói passou, né, relativamente tranquilo. Campo Grande, a gente está para liberar também os resultados agora da redução das doenças, mas a gente sabe, por exemplo, 2023 a gente teve mais de 20 mil casos em Campo Grande, 2024 a gente não teve 1.000 casos, esse ano a gente está com 500 casos mais ou menos prováveis. Olha que impressionante. Então a gente sabe que é um conjunto de fatores, o método Wolbachia não é uma bala de prata que vai resolver tudo de uma vez, mas é um conjunto de ações. Por isso que hoje no Brasil a gente atua muito ainda nessa parceria com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde e com os governos estaduais e municipais. Porque a gente fez essa transferência antes, quando ainda estava com pesquisa, era todo mundo do World Mosquito Program atuando ali para produzir e liberar os mosquitos. Para dar escala, a gente não tem braço para fazer isso sozinho. Então a gente depende muito dessa parceria que a gente está fazendo. Agora aqui na Volbito, novamente, com os municípios, né, de Joinville, Blumenau e Balneário Camboriú, aqui no sul, que a gente vai iniciar as liberações já amanhã. Então, a gente tem um evento lá em Joinville para fazer essa primeira liberação. E o Distrito Federal também, que já enviamos as nossas cápsulas para também eles atenderem, né, o próprio Distrito Federal, Valparaíso e Lusiânia. Bacana, bem interessante. E vamos falar agora do desafio de fazer a maior planta aqui em Curitiba. Como é que começou esse projeto? Quais eram os objetivos? Como é que foi esse processo para colocar essa fábrica para funcionar? Então, foi um grande desafio, porque a gente tinha um prazo de 1 ano, né, para desenvolver projeto e obra juntos. A gente iniciou com um estudo preliminar de arquitetura, plantas de pontos dos sistemas. E, então, a gente precisou desenvolver técnicas, né, e dar prioridades para que a gente pudesse fazer o projeto e a obra. O projeto ele foi desenvolvido em BIM e isso foi um dos fatores de sucesso para que esse prazo pudesse ser atendido. Porque já no anteprojeto foi possível ter visibilidade de algumas interferências, até em relação ao desenvolvimento da metodologia, né, que estava em implementação, por causa da escala, né, Antônio? Não estava exatamente definido o processo, nem os equipamentos. Então, a gente teve muita interação com o próprio cliente, né? E também com a equipe do WMP na Austrália. Então, a gente fazia algumas reuniões, como lá, o fuso de 12, 14 horas de diferença, né? Excelentes os horários de reuniões eram. Então, a gente pôde usar da metodologia BIM para já antecipar e para ter essa visibilidade. E também todos estiveram muito engajados e muito envolvidos no projeto, né? Então, por exemplo, todo o sistema construtivo
com sistemas industrializados. Então, estrutura pré-moldada de concreto, cobertura metálica. Internamente, temos os painéis isotérmicos, que também são pré-fabricados, para poder ter essa agilidade. Bacana. E como é que foi o desafio para escalar? Porque, pelo que vocês estavam comentando, o que existia de referência antes eram plantas menores. E como trabalhar com biotecnologia aumentando escala. Porque senão, em processo que a gente está mais acostumado em trazer aqui para o canal, que a gente fala de petroquímica, a gente fala de mineração, quando você aumenta muito a escala, o processo já vira um grande desafio, porque não é só colocar equipamento maior, o próprio comportamento do produto ele pode ser diferente. E aí, normalmente, quando a gente dá um salto de escala muito grande, o resultado em termos de produção ele cai bastante. Cai não, ele pode cair, se devidos cuidados não forem tomados. Então, não é uma conta tão simples, né? Você aumenta o tamanho do equipamento, aumenta o volume de entrada de matéria-prima e você vai ter um aumento de produto lá no final. Trabalhar com biotecnologia, imagino eu, que seja muito mais complexo. Como que é o processo e quais foram os desafios de escalar? Exatamente. Então, a gente, para criar mosquito, 2 fatores são essenciais, que é a temperatura e a umidade. E isso foi muito trabalhado, retrabalhado, para como vamos manter uma variação de meio grau em cada sala, com o pessoal entrando, saindo, manejando com água. Então, a gente tem 2 áreas muito quentes, uma que fica 29 graus para criar as larvas, e depois 80% de umidade, e outra que fica 27 graus e 70% de umidade para criar os mosquitos adultos. Então, isso foi muito desafiador. E para dar escala desse tamanho, a gente precisa de equipamentos com tecnologia também. Então, a gente não tem mais como fazer um exemplo, uma atividade nossa, o processo de eclosão dos ovos. Antes levava 4, 5 horas. Hoje a gente faz em 40 minutos. Então, através de vácuo. Então, a gente tem uma máquina a vácuo exclusiva para fazer a eclosão desses ovos. Depois, a gente conta essas larvas e distribui elas em bandejas. Então, a gente precisa de racks de bandejas para criar 4 milhões, 5 milhões de larvas por semana. Então, isso demanda tecnologia que a gente não tinha antes. E a gente foi ganhando isso. Desculpa. Então, todos os processos a gente evoluiu bastante nesse quesito de tecnologia para conseguir dar escala. E é isso que você falou, são desafios novos. Então, quando você faz num laboratório menor, tudo bem, você tem um negócio mais controlado. Mas quando a gente começa a dar escala, eu falei, 4 milhões de larvas para alimentar por semana, questão do repasto sanguíneo. Eu não sei se todo mundo sabe, só a fêmea que pica, só ela que se alimenta de sangue. Mas a gente tem que fornecer para machos e fêmeas o açúcar, que é para elas terem energia, para copular ali, para voar. Mas a fêmea precisa do sangue para colocar os ovos. Então, obter sangue para essa quantidade, hoje a gente está com 10 milhões de mosquitos adultos produzindo ovos, a tendência é chegar a mais de 20 milhões, para chegar nesses 100 milhões de ovos por semana. E como é que de onde você tira tanto sangue para alimentar? Pois é. Hoje a gente tem uma parceria com o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, o CPPI, aqui em Curitiba também, que nos fornece sangue equino. Então hoje a nossa alimentação através dessa parceria, a gente consegue, né, cavalo, um mamífero de grande porte que consegue dar um volume de sangue satisfatório. Então a gente trabalha nisso, são desafios de encontrar soluções conforme a gente está tendo essa demanda já para entregar para o Ministério da Saúde. Então, hoje a gente está produzindo esperando cerca de 20 milhões de ovos para atender os núcleos de Distrito Federal e Joinville, mas a tendência é chegar nesses 100 milhões de ovos. Então, muito desafiador, principalmente manter temperatura e umidade nessas salas grandes. São quantos metros quadrados mesmo, Ana? Então, ela tem 5.500 metros quadrados, só que daí tem o forro técnico, tem o subsolo técnico, mas a área de produção dá 2.000 metros quadrados. E o sistema de ar-condicionado, né, foi um dos maiores desafios, porque precisa reproduzir num ambiente fechado e controlado as condições naturais, ideais para o ciclo de vida do mosquito. Então, a temperatura alta e umidade alta. Em geral, nossos sistemas de ar-condicionado, para esquentar, eles ressecam, eles tiram a umidade do ar. Então, foi projetado com um umidificador ultrassônico dentro da própria UTA, né? Para que já liberasse com uma umidade. E daí, os ambientes são grandes.
E se tiver uma diferença de temperatura muito grande dentro do próprio ambiente, o crescimento da larva, ele é diferente, ele precisa ser uniforme. Então, o gradiente de temperatura, ele podia variar no máximo 1 grau. Então, o sistema de ar-condicionado tem que estar bem equilibrado para que todos os pontos tenham essa condição. E também a velocidade do ar tinha que ser baixa na área dos mosquitos para não dar interferência. Então, como premissa, tem que ter muito isolamento térmico. Então, por isso são utilizados os painéis e mais o fechamento em concreto da edificação. E a telha com isolamento térmico também, para tentar deixar aquele ambiente o mais estável, não sofrendo as alterações do clima. Outro desafio para Curitiba é que a gente tem um inverno frio e seco. Então, no cálculo da carga térmica, foram considerados esses piores cenários, para que pudesse ter, né, quando tem a questão de renovação de ar, né, e o ar externo, então, para que nesses momentos o equipamento pudesse suprir essa grande diferença de temperatura. Acho que o maior desafio tecnológico é você conseguir um ambiente em Curitiba que fique entre 27 e 29 graus, como vocês falaram. Sim. Né? E começando a operar em pleno inverno, e esse inverno tem sido bastante rigoroso. E a gente utilizou também, porque estava é o coração da fábrica, né? O sistema de climatização. A gente foi feita uma simulação CFD, né? De fluido dimensional, para testar, para verificar como estava. Na primeira simulação, precisou de ajustes no projeto, e daí, na segunda simulação, que daí foi garantido esses parâmetros. E aí a gente começou a fase de comissionamento. A hora que colocou um bicho vivo lá, que a gente viu os desafios, como é que a gente vai fazer, a hora que começa a circular, né, os colaboradores. Então, aí foram surgindo novos desafios, ajustes precisaram ser feitos também, para a gente ter um sistema estável e ter uma produção constante. Que é isso, se a gente oscilar essa temperatura, vai ter larva que vai virar mosquito antes que a outra, então vai descompensar todo o processo produtivo e lá na frente vai fazer falta. Então, a gente realmente precisa... Essa demanda é a mesma coisa na parte dos ovos. Então, a gente produz ovos para nos retroalimentar e ovos para enviar para esses municípios. Esses ovos eles têm que ser armazenados com cuidado. Então, quando ele sai da gaiola, esse ovo, eu não posso pegar ele e colocar na temperatura ambiente para ele secar. Porque corre o risco desse embrião não ter tempo de se formar corretamente. Então, eu vou ter um ovo ali que é inviável. Então, ele tem que ser seco lentamente por 24 horas. Aí, outra sala com 90% de umidade para ele secando lentamente, para depois eu armazenar esse ovo. E é uma coisa interessante, como que a gente manda isso para os municípios. Pois é. Então, Vai um monte de mosquitinho dentro de uma caixa lacrada? Não, ainda não estamos nessa fase, é uma ideia para o futuro, mas hoje a gente envia cápsulas. É uma cápsula de remédio, igual de remédio, que derrete na água. Então, a gente manda ela... O que tem dentro dela? Ovo e ração de mosquito. Então, a gente manda para esses núcleos, Distrito Federal e Joinville, eles recebem essas cápsulas, colocam na água e dali o ovo eclode, se alimenta daquela ração, vira mosquito e eles soltam os mosquitos. Então, é assim que é feito, né, o transporte hoje. Já foram feitos diversos outros testes. Eu fui o gerente de implementação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou natural de lá. Então, lá a gente recebia o ovo sem a ração. Então, a gente tinha que criar a larva, alimentar a larva diariamente. Precisava de toda uma estrutura, uma equipe para ficar cuidando mesmo como se fosse uma biofábrica em escala menor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente precisa de uma estrutura mais simples, que é 2 salas climatizadas, mas colocou a cápsula ali, eles fazem o trabalho deles naturalmente, sem a necessidade da gente estar todo dia tendo que cuidar, alimentar, depois drenar esse material, colocar em tubo, não. Ele já nasce e se cria no próprio tubo dele, que vai ser liberado no campo para cruzar com os mosquitos que já estão lá. Para mim já é difícil imaginar como é que você consegue reproduzir milhões de ovos e organizar isso para colocar em cápsula. Agora, ração para mosquito é a primeira vez que eu vejo, né? Isso é feito também na planta Não, daqui? A ração como é que isso funciona? São farinhas proteicas. A gente usa ração de peixe também. Então, é um mix de algumas farinhas proteicas que a gente mistura tudo
com água e dá para as larvas. Então, as larvas que vão se alimentar dessa farinha. E depois, quando é adulto, é aquilo que eu falei. O açúcar para ter energia, o sangue para colocar ovo. Uhum. Então, esse é basicamente o ciclo que a gente faz aqui na nossa fábrica. Bacana. E um outro sistema que precisa imitar o ambiente natural é a iluminação. Então, dentro dos espaços de criação, foram colocadas luminárias em LED que imitam o ciclo circadiano do Sol. Então, ela é controlada por automação e ela varia a temperatura de cor. Então, no amanhecer e no anoitecer é uma cor mais quente, né, amarelada, e durante o dia ela tem uma temperatura de cor mais fria, que é a cor branca, porque é um ser vivo, né? Uhum. Então ele precisa dessa iluminação, né, para ter o ciclo de vida correto dele. Eu sei que você está curtindo esse episódio e ele só é possível graças ao apoio da Steckler Engenharia. A Steckler Engenharia é uma gerenciadora de projetos e obras com atuação nesse segmento há mais de 25 anos. Atua na área de engenharia do proprietário, desde a elaboração do projeto até a execução e conclusão da obra. A Steckler impulsiona empreendimentos com senso de dono e com uma equipe multigeracional altamente adaptável e ágil, que é capaz de trazer inovação e qualidade para todos os tipos de projeto. Conheça mais sobre a Steckler Engenharia clicando no link que está na descrição desse episódio. Agora bora lá voltar para a nossa conversa? E como é desenvolver um projeto como esse, numa escala bem maior, como vocês já trouxeram aqui, pegando referências de outro país, que não está tão pertinho, sendo que você não tem muita referência a qual se espelhar. Quando é um projeto mais comum que a gente está acostumado a fazer, você vai lá, busca referências de outros projetos anteriores, ou você encontra especialistas mais facilmente no mercado. Mas a hora que você vai para uma escala maior, qualquer decisão de projeto ela pode ter um impacto muito grande no resultado. Como que foi esse processo, ainda mais dado o prazo super desafiador de 1 ano para desenvolver o projeto e fazer a implantação do empreendimento? Teve muita integração entre os projetistas, a gerenciadora, a construtora e os usuários, né? Especialistas na área. Então, foram feitas, por exemplo, a simulação da iluminação artificial, o projeto de ar-condicionado, como eu comentei, ele foi avaliado, foi desenvolvido por um dos melhores especialistas de projeto de ar-condicionado aqui, foi avaliado pelo instituto lá na Austrália, teve a simulação CFD, e assim, foram coisas que foram sendo desenvolvidas em conjunto para dividir a responsabilidade e os riscos. Eu estava lembrando aqui, diga. Foi algo novo, né, para todo mundo nessa escala. Então, ainda que a gente estivesse prevendo algumas coisas, outras coisas foram totalmente imprevisíveis, né? E só na hora que a gente colocou para rodar que a gente realmente tá encontrando e vencendo esses desafios. Faz parte do processo de colocar a planta em operação, né? E daí todas essas lições aprendidas que a gente teve aqui em Curitiba, a gente está implementando no Ceará, para o Ceará da nova biofábrica. Uma perspectiva também de ter uma outra planta no Nordeste, lá em Eusébio, que já está iniciando as obras para atender a região Norte e Nordeste mais facilmente. Então, Curitiba, né, está aqui graças a essa parceria do IBMP com o WMP. E aí a gente vai ter uma segunda planta também, com cerca de metade da capacidade. Então, para produzir cerca de 50 milhões de ovos por semana para atender a região Nordeste. Vocês estavam comentando as características do projeto e da pouca variabilidade que você pode ter em relação à temperatura, em relação à umidade. Eu lembro que uma vez no passado eu já tive a necessidade de fazer um diagnóstico, uma avaliação de um empreendimento onde o pessoal tinha muito problema de calor no verão. E aí você vai e instala termômetros em diferentes pontos do imóvel, né? Era um centro de distribuição bastante grande, inclusive em diferentes alturas. E aí você tem mezanino, tem escritório, parte mais alta, tem na área das docas, quando elas estão abertas, você tem um fluxo de ar, em locais mais distantes você tem ali uma circulação mais baixa. E realmente é impressionante você ver, depois jogando esses dados dentro de um sistema, a diferença de temperatura e de sensação térmica que você tem dentro de um imóvel. E aí vocês estavam comentando, você manter uma faixa de variação tão pequena
e algo que de repente pode perder aquela produção específica, se você tiver uma variação muito grande, acaba trazendo fatores bastante restritivos para o projeto, né? E imagino que também margens de dimensionamento dos equipamentos ali para que eles tenham essa capacidade de segurar eventuais variações em dias mais frios, em dias mais quentes. É por isso que o ambiente ele tinha que ser o mais controlado possível. Então, na área de produção não tem janelas e não tem nada de ventilação natural. As portas até de acesso são portas rápidas com cortina de ar, para que esse ambiente fique o máximo isolado do restante. Bacana. E como é também para trazer isso para o Ministério da Saúde, né, todas as outras certificações que você precisa e projetos que envolvem, não sei se esse foi o caso ou não, né? Aí a gente pode esclarecer um pouquinho melhor se envolve recurso público ou não. Por que eu estou perguntando? Porque muitas vezes, para você ter contratações pelo poder público, normalmente eles vão pelo caminho mais seguro. Eu quero contratar aquilo que já é provado, que já tem aí de prateleira, que eu possa ter concorrentes diferentes competindo pelo mesmo escopo. E trazer uma inovação na área de biotecnologia, imagino que não é um trabalho fácil. Como que é trabalhar inovação junto com o poder público e os órgãos reguladores? Então, para trazer o projeto para o Brasil, então a gente começou naquelas 2 áreas pilotos, Rio-Niterói, que eu comentei, e ainda como um projeto de pesquisa. Tá? Mas com os resultados que a gente já teve na Indonésia, nos outros países, na própria Austrália, o Ministério da Saúde colocou e falou, bom, é uma ferramenta que tem um potencial, assim como outras ferramentas também, e vamos investir nessas ferramentas. Então, a gente iniciou, né, nesses projetos sempre com o aval, né, o aporte do Ministério da Saúde. Hoje, com a empresa privada, Volbito, a gente ainda está em contrato com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde que elenca os municípios prioritários, né, seguindo os critérios epidemiológicos, de infestação do Aedes aegypti. Então, o Ministério elenca esses municípios para fazer esse combate. Então, é sempre acordado junto ao Ministério da Saúde, financiamento via Fiocruz também, para a gente atender o máximo de pessoas possíveis com a nossa fábrica. Bacana, para ver que pelos resultados expressivos, até como você comentou o caso de Niterói, isso acaba falando por si próprio, né? Vai gerar um interesse porque existe uma grande necessidade. E Exato. existe alguma outra linha de pesquisa em paralelo para que isso possa ser expandido para outras doenças, outros problemas? Então, a Volbach, ela já foi estudada em diferentes outros mosquitos, não só o Aedes aegypti, mas também em Culex, né, em Anopheles, que é transmissor da malária, mas a dinâmica desses patógenos é um pouco diferente. Então, aí vai variar da cepa, não tem nenhum grupo assim que faça essas liberações já em grande escala, com uma proteção igual a Volbachia tem no Aedes aegypti, né? Contra todos aqueles vírus que eu falei, dengue, zika, chikungunya, amarela urbana. Então ainda está caminhando, mas a pesquisa está sempre evoluindo, né? Então pode ser que daqui a um tempo a gente tenha novos resultados para realmente expandir e proteger cada vez mais pessoas. Interessante. Eu trabalhei em Angola 1 ano e lá eu peguei malária. E a vantagem que eu tive lá foi que eu descobri muito cedo. Assim, eu comecei a sentir alguns sintomas como se eu fosse ficar gripado, dor no corpo e tal. E aí já fiz o teste, já deu positivo. Aí eles dão os remédios russos lá para você tomar. Quem passa mal do estômago sofre bastante, mas no meu caso eu acho que passei bem, até porque eu descobri muito cedo. Assim, tive outros colegas que passaram bem mal. E lá assim, é muito difícil encontrar alguém que não pegue. Inclusive, as pessoas pegam várias vezes por ano. E tive dengue também aqui no Brasil, quando eu morava em Belo Horizonte. Na dengue eu sofri. Passei 3 dias, assim, muito mal. Depois, mais 2, mais ou menos. Mas os primeiros 3 dias... O primeiro, especificamente, foi terrível. A dengue pode se agravar muito rápido. Se a pessoa não procurar ajuda do sistema de saúde, ela pode evoluir muito rápido. E a melhor coisa é a prevenção, né? Então, o método Volbach, ele é complementar, mas as pessoas têm que continuar fazendo a parte delas. Tem que continuar cuidando do quintal, não deixar água parada, porque a ideia é diminuir a quantidade de mosquito. E para diminuir a quantidade de mosquito, tem que acabar com o criadouro dele, onde eles se reproduzem. E se tiver mosquito, que seja o Volbito, que não transmita nada
para ninguém. Esse acho que é um ponto fundamental também depois, porque ao se trazer uma solução que está funcionando bem, também pode dar aquela sensação de que, poxa, agora a gente não precisa mais se preocupar. Né? E é exatamente o contrário, não pode. Inclusive o pessoal fala, então agora eu não preciso mais matar mosquito. Não tem como saber qual tem Wolbach e qual não tem. Os dois são pretinho com branco, listradinho, então é a mesma coisa. Então na dúvida mata, não tem como saber. E é claro que toda a liberação, isso que é um ponto muito importante do método Wolbach, né? Não só como Volbito, mas também como WMP, é o engajamento comunitário. Então, antes de fazer qualquer liberação, a gente tem um bom trabalho de pelo menos 4 meses levando informação à população. Então, a gente capacita agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, a gente vai em igrejas, independente de religião, mercados, comércios, para levar informação. Porque antes de fazer a liberação, a gente faz uma pesquisa de campo de fato, perguntando se a pessoa conhece o método, se ela entendeu e se ela autoriza a liberação. Até hoje, nos municípios que nós trabalhamos, como WMP e Volbito, a gente nunca teve menos de 80%, 90% de aceitação da população. Porque quando ela entende, ela percebe que não é aquilo de transgênico, mosquito geneticamente modificado, uma coisa de outro mundo, não. É o mesmo Aedes aegypti, mas com essa vantagem de que ele não transmite nada. E aí a gente sempre teve essa aceitação e só então a gente faz as liberações. Então, a parte do engajamento, de levar informação à população, é um pilar para a gente, para ninguém ser pego despercebido. Imagina passando um carro e soltando mosquito. E a gente sempre monitora os ruídos também de internet. A gente tem um canal aberto para comunicação, para questionamentos, perguntas. E tem um caso engraçado que em Campo Grande, a gente tinha acabado de iniciar as liberações, a gente recebeu uma reclamação de uma moradora contando que a casa dela estava cheia de mosquito depois que a gente começou essas liberações, depois que esse projeto chegou, que estava atrapalhando a vida dela. A gente foi ver onde que ela morava, era num bairro que a gente nem tinha iniciado ainda, ia ser um dos últimos bairros que a gente ia chegar depois de 2 anos. E então a gente tenta levar essa informação para a pessoa, para ela entender. E é isso, o mosquito Aedes aegypti, ele tem um raio de ação muito pequeno. Então ele vai voar ali de 150 a 200 metros só. Porque tendo alimento e tendo lugar para botar ovo, não tem por que ele ir para locais mais distantes. Então a gente sempre monitora isso e tenta passar a informação da melhor maneira possível para a população. Hoje a gente tem uma maneira mais fácil de você espalhar a informação, inclusive a gente está trazendo aqui no podcast, né? Mas lá atrás a gente falava que muitas coisas, tanto na área de saúde como outras, assim, o problema é que o pessoal não tem informação, não tem acesso à informação e tal. Hoje isso está muito diferente. Mas, em compensação, também a desinformação anda rápido. Já era antes, mas ela era mais contida de boca a boca e agora cai na internet e começa a ter boatos, etc. Pronto, já vira... Né? Eu já sei que eu não vou poder reclamar com vocês se nessa primavera tiver mais mosquito atrás de casa. Por isso. E aí é uma percepção, né? Enquanto a gente está fazendo as liberações, pode ser que a pessoa perceba um aumento de mosquitos ali, mas a tendência é a população local se estabilizar. Por quê? O mosquito que não tem Wolbach, é o macho, cruza com a fêmea, os ovos deles são inférteis. Os outros 2 cruzamentos, né, Wolbach com Wolbach, dá Wolbachia, e a fêmea com Wolbachia, com o macho sem, também dá Wolbachia. Então, das 3 possíveis cruzamentos, um deles não gera descendente. Então, essa população tende a se estabilizar. Porque os mosquitos vão ter os mesmos desafios do que já tinha no local. Não é porque a gente está soltando mais que eles vão ter mais criadouros, mais locais. Então, a tendência é realmente não alterar em nada ali no ambiente depois que a gente finaliza as liberações. Então, essa percepção pode ficar tranquilo que não vai ter mais mosquito agora. E o que a gente espera é realmente alcançar o máximo de municípios e atender, né, proteger o máximo de pessoas possíveis o quanto antes. E o tempo de vida do mosquito é quanto, mais ou menos? E isso muda com o Wolbach ou não? Não, o tempo de vida dele é o mesmo. Então, essa cepa de Wolbach que a Austrália depois implementou a colônia de fato, ele tem o mesmo tempo de vida, vai ser ali cerca de 45, 60 dias no máximo na natureza. No laboratório, a gente mantém o mosquito como um mosquito adulto 2 a 3 semanas só, porque é para botar ovo. Depois que ele fica mais velho também, as fêmeas colocam menos ovos, então não compensa. Então, a gente mantém ele só no tempo ótimo deles de colocar ovo e depois a gente elimina, mas não passa disso. Mas nesse curto espaço de tempo, cada fêmea pode colocar 300 ovos. E ela não coloca 300 ovos num único local, ela é inteligente.
ela coloca em diferentes locais para espalhar e não correr o risco de perder toda a prole dela caso a gente eliminasse o criador. Então, por isso que é muito difícil. Lá atrás, no Brasil, a gente falava em erradicar o mosquito Aedes aegypti, né? O Ministério da Saúde tentou, batalhou e chegou uma época que parecia realmente que havia sido eliminado. Mas é isso, criadores ficam, trânsito de pessoas, o mosquito Aedes aegypti voltou, hoje está presente nos 5.700 municípios do país. Todas as regiões têm o Aedes aegypti, então eliminar o Aedes é uma coisa pouco provável quando a gente fala de Brasil, né, na dimensão continental que nós temos. Então, tendo o volbito, continua tendo mosquito, mas não transmite nada para ninguém, incomoda igual, pica igual, mas... Incomoda bastante, mas assim... Mas eliminar mosquito é uma coisa que, né, não é possível dentro da nossa sociedade. Nossa, um país urbanizado como o nosso, é muito difícil você conseguir eliminar todos os criadouros, né? E aí vão vários N fatores, saneamento básico, como as pessoas armazenam água, criadouros naturais também, então o desafio é muito grande. Então, cada ferramenta que vem para somar é bem-vinda. Bacana. E como é que foi o processo dessa transição da obra para a operação? Porque por tudo aquilo que você está trazendo, imagino que os cuidados também com a limpeza dos ambientes, o início de comissionamento ali dos equipamentos, de temperatura e umidade, etc., para você começar a fazer os primeiros testes. Então, como que é essa transição de obra para operação? Até durante o projeto, a gente usava a palavra comissionamento, né? Só que para cada setor é um comissionamento diferente. Então, a gente dividiu em 3 comissionamentos. O comissionamento da obra em si, o comissionamento dos equipamentos e o comissionamento da produção. Como a obra ela teve ali um atraso no final, né? Ela foi com 1 ano e 1 mês, mais ou menos, começaram a entrar os equipamentos. Então, foi dado prioridade para o comissionamento da parte elétrica e hidráulica para colocar os equipamentos e começar o comissionamento dos equipamentos. O processo de automação, ele durou mais tempo. Então, para começar a produção em si, o comissionamento da produção, né, que é o escalonamento, né, ele demorou um pouquinho mais, porque ele foi dividido nessas etapas. E esse comissionamento, então, equipamentos vindo de fora, importados, questão elétrica teve que ser ajustada algumas vezes, né, por diferença de tensão, de voltagem, e foi uma batalha também para os equipamentos, né, até a gente acertar. E, inclusive, um sistema que a gente tem também muito interessante é um sistema de osmose reversa para a água de criação, né? Então, é uma água de processo que a gente utiliza para evitar ter oscilação da rede, né? Do abastecimento da rede. Então, às vezes tem uma limpeza na central, alguma coisa assim que poderia afetar. Então, a gente utiliza esse sistema de filtros para ter uma água mais homogênea. O sistema de osmose ele é um sistema de purificação da água e existem diversos níveis de purificação. No caso da Volbito, ele era não era uma ultra purificada, que é utilizada, por exemplo, em medicamentos e injetáveis, mas é uma água mais limpa, né? E para isso, o sistema da tubulação, ele pode ser em PPR, né? Não precisou ser em inox, mas a água precisa estar em contínua movimentação, porque se ela ficar parada, ela se contamina. Então, a tubulação do sistema, ela precisa ser um looping, porque ele vai estar sempre produzindo e circulando. Interessante. Tudo isso pensado para não afetar o processo. Isso. Exato. E daí, eu queria complementar em relação aos ambientes, né? Porque ele tem que ser um ambiente limpo, então ele é um padrão de laboratório. Apesar dele não ser um laboratório em si, mas não pode ter frestas, os equipamentos têm que ser em inox. Toda essa parte de piso foi feito em uretano para facilitar a limpeza e também não ter emissão de... porque alguns tipos de piso, eles... esqueci como fala. Eles não evaporam, mas eles emitem no ar um pouco dos componentes. Então, eles poderiam contaminar. Então, foi um piso mais neutro.
tanto o forro quanto as paredes em painéis com silicone para não ter nenhuma fresta. Outro cuidado que precisava é para que nem entrasse e nem saísse insetos, porque a saída dos mosquitos ia criar ali na região, né, uma quantidade a mais de mosquitos, e a entrada de mosquitos de qualquer inseto pode afetar na produção. Nossa colônia. E aí isso foi bem importante, porque, pensa, a gente está trabalhando a 29 graus, 80% de umidade. Se a gente não tiver essa limpeza do ambiente fácil, para criar mofo ali, fungar, é bem fácil. Então a gente tem que estar em constante cuidado com isso. O mosquito, por si, não é um animal limpo, então ele se alimenta de micro-organismos na água, por isso que a gente coloca essa dieta proteica, né? Ele vai se alimentar também de bactérias que tiverem ali. Mas o ambiente no entorno dele tem que estar bem cuidado, porque pode contaminar demais também e causar a morte desses mosquitos. Então, por isso que teve que ser bem criteriosa essa elaboração das salas, para não ter quina, não ter nada que pudesse acumular sujeira. E as portas também tem que ter estanqueidade, né? Que daí a gente também ficou sabendo ao longo do processo que ovo de mosquito é um dos alimentos preferidos das formigas, né? Então tem que ter essa vedação. Essa aí, olha, você veda de tudo e o bichinho aparece. Não, a gente tem que impedir, né? Por enquanto agora estamos ilesos, esperamos continuar assim. Mas é isso, a gente está mexendo com água com açúcar para alimentar mosquito. E ainda tem ovo, então a gente tem que evitar a entrada de inseto do exterior para realmente não contaminar e não pode detetizar, né? Porque se detetizar, você mata o mosquito. Então, as janelas, como eu comentei, né, na parte da produção não tem janelas, tem todo esse controle de airlocks e cortinas de ar para evitar a saída ou entrada. E fora, na parte do forro, porque tem um entreforro, alto para colocar todas as instalações, porque a própria manutenção das luminárias, por exemplo, ela é feita toda por fora, né? Por cima. Por cima da fábrica. E então, nessa parte de cima, todas as janelas e portas, elas também têm vedação e tem tela milimétrica. E a parte de baixo também do esgoto, onde tem o subsolo técnico, a manutenção também pode ser feita por ali. E o fato de ter esse subsolo técnico e o forro técnico, ele ajudou para reduzir o prazo da obra. Porque algumas atividades que eram predecessoras de outras, por exemplo, fazer toda a rede de esgoto, ela não precisou, porque foi feita a laje, tinha o subsolo, então enquanto se trabalhava na execução da tubulação no subsolo, já estava com a laje, com o piso, colocando painéis. Assim também aconteceu com esse forro técnico, porque estavam trabalhando simultaneamente nas instalações elétricas e ar-condicionado e fazendo forro. E daí o próprio forro servia de suporte para executar essas instalações. Então, na parte inferior, né, de piso, você também reduz o volume de terraplenagem que você tem que fazer para fazer o piso apoiado no solo, não precisa esperar passar toda a tubulação enterrada para depois poder fazer o piso. Isso ajuda também no próprio controle ali de, imagino eu, né, temperatura e umidade. O subsolo técnico ele foi até uma característica do campus, porque o nível de água é muito alto. Então, por lições aprendidas de outras edificações do campus, esse subsolo ele é usado justamente para evitar a inundação mesmo, né? Porque ali realmente tem muita água. E daí, por causa disso, das outras edificações que já tiveram problemas, é que foi implementado esse subsolo. Mas isso ajudou muito para que a obra fosse mais rápida. Mas isso que a Ana comentou, essa inovação para a gente, né, que não é da área da engenharia, da arquitetura, das lâmpadas que você troca, faz a substituição delas por cima, pelo piso técnico, foi excelente. Porque a gente não precisa da equipe de manutenção o tempo todo ali, entrando e saindo de sala, tendo que mexer, movimentar as gaiolas, né, porque os mosquitos lá ficam em gaiolas grandes, então a gente atrapalha bem menos, assim, toda a questão de manutenção ser possível
acessível pelo piso técnico. E praticamente todos os sistemas, eles são controlados por automação. Então, tanto o ar-condicionado, ele tem sensor dentro da sala, que daí, se por acaso variar a temperatura e a umidade, é o sistema de automação que aciona os motores, os equipamentos, para eles voltarem a funcionar. Então, a iluminação também é controlada por automação, o controle de acesso, os medidores de água, de energia. Então, o sistema de automação também é uma ferramenta para que seja um ambiente mais controlado, né? E além de ter todo o histórico do que está acontecendo. E não pode parar, né? Então a gente precisa que esteja climatizado ali 24 horas por dia, todos os dias. Então também tem os geradores, que um ponto importante para não faltar, né, nunca ali essa climatização, que é fundamental, senão atrapalha todo o desenvolvimento, todo o nosso processo produtivo. Além dos equipamentos de ar-condicionado, eles trabalharem em redundância, né? Então, assim como o sistema de osmose também, como não pode faltar nunca, então, que nem nós temos 3 equipamentos principais, né, de climatização, que eles trabalham a 33% cada um. Então, 2 equipamentos suprem a necessidade de toda a fábrica. Assim como na osmose, se tiver algum problema, também um equipamento ele é capaz de suprir os 2 loopings do sistema. É importante estar olhando as necessidades da operação e trazendo isso para dentro do projeto, nos vários exemplos que vocês trouxeram aqui, e a questão da confiabilidade, porque, de fato, se você pensar só na visão de CAPEX, a gente vê isso acontecendo bastante, tanto para um lado quanto para o outro, a operação muitas vezes querendo uma série de redundâncias, porque para a operação é a melhor coisa que tem, e para projeto você tentando reduzir custo e reduzir prazo. Só que no caso como o de vocês, onde você pode perder toda uma produção ali se acontecer uma variação acima do limite, os limites são muito estreitos, então passa a ser um requisito obrigatório do sistema que você tenha a condição de enfrentar oscilações externas sem prejudicar internamente. Né? E aí o desafio foi, como você comentou, começar no inverno. Então a gente começou no inverno com o desafio, meu Deus, vai manter, não vai manter essa temperatura? E sempre foi um tendão de Aquiles nosso, então, da biofábrica, junto a Fiocruz no Rio, junto a Fiocruz em Belo Horizonte, manter temperatura e umidade. Né? Sempre foi um desafio muito grande. E aqui em Curitiba, acho que a gente elaborou um sistema bem robusto para minimizar essas situações. Com certeza, depois desse projeto aqui, você não vai precisar justificar em nenhum outro lugar do país, assim, que vocês conseguem manter a temperatura. Até o projeto, né, ele teve umas melhorias nesse começo de implementação, justamente nos dias mais frios, mas o projeto aqui da Volbito, ele vai ser apresentado no congresso, né, da Febrava, porque é um exemplo de inovação, né? Foram aplicados os equipamentos em si, eles foram desenvolvidos para atender essas condições. O André até se comentou em relação ao orçamento, né? Apesar de ter redundância no ar-condicionado e na osmose, o orçamento ele era limitado. A gente não tinha, apesar do prazo apertado, a gente não tinha o orçamento liberado. Então, para cada decisão, a gente tinha que aprovar, né, com o board. Para cada grande decisão que alterasse o orçamento, a gente tinha que aprovar com os investidores. O conselho tinha que... E a gente precisou, como foi um contrato por administração, a gente precisou ter muito esse controle financeiro e muitas decisões de projeto foram pautadas pelo orçamento, sim. Imagina. Porque, então, e por ser um contrato por administração, então, a gente separou as categorias e para cada gasto a gente apropriava na categoria. Para não perder o controle, claro, né? A gente priorizou na curva ABC, as que mais impactavam, mas assim, apropriando cada gasto, a gente sabia onde que estava sendo investido e se a gente tinha uma tendência ou não de sair do orçamento, já que ele tinha sido contratado por administração e com estudo preliminar.
E assim, ao longo do projeto, houve variação do orçamento, sim. Só que do último orçamento aprovado, a gente fechou ele com 101%. Então, a gente fechou ele 1% acima. Isso também foi graças à colaboração de todos, né, Foi, Antônio? a gente trocou bastante figurinha, né, Ana? Sim. Como fazer, o que dá para trocar, o que não dá para trocar. É num projeto que começa bastante preliminar, como vocês trouxeram, numa escala que nunca foi feita, com um desafio de prazo muito grande para fazer projeto, especificar e conseguir importar equipamentos e colocar para rodar, realmente um desafio, né, muito grande. A gente trabalhou o tempo inteiro em cima do caminho crítico. E ele foi mudando ao longo do... Então, muitas decisões... por isso que eu comento de novo que o projeto BIM ele foi muito importante, porque estava todo mundo ciente do que estava acontecendo. A comunicação, o gerenciamento dessa comunicação foi um dos fatores de sucesso para a gente conseguir entregar nesse prazo. Porque cada um sabia qual era a sua missão, né? Qual era a sua ação e o prazo que precisava dar a resposta. Até... em muitos projetos, né, existe, não, porque o cliente muda, o cliente isso, mas na Volbito isso não aconteceu, porque as respostas sempre foram muito rápidas, sempre foi deixado muito claro também o risco que estava acontecendo e foram assumidos muitos riscos, porque, por exemplo, a gente precisava... O sistema industrializado, ele é mais rápido na obra, mas ele tem um período de produção. Isso. Então, a gente precisava contratar o pré-moldado, só que a gente não tinha o projeto pronto, né? A gente precisava contratar com uma certa antecedência para encaixar dentro das empresas de pré-moldado. Então, assumiu-se o risco de que nós fixamos os pilares, os painéis externos, com possibilidade de mudança nesses painéis, para daí continuar o projeto de layout. Então, nós já tínhamos contratado a estrutura pré-moldada e estávamos ainda desenvolvendo o layout. Tem que encaixar as coisas. O pior é quando você quer a velocidade, sabe que não tem especificação detalhada e tenta fazer com que no campo as coisas sejam milimétricas. Ou seja, eu preciso pensar no projeto para entender onde é que eu tenho as flexibilidades aqui de montagem, de layout, para eu poder acelerar. Porque se eu não pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, vai chegar no campo e não vai funcionar, né? Muito bom. Gente, estamos chegando no final aqui do nosso episódio e a conversa está muito bacana, está muito interessante saber do case. E para fechar, eu queria saber assim, quais são os próximos passos desse programa, com os aprendizados daqui, com a escala, o ganho de resultado que já se tem no Brasil. Então, qual que é a expectativa de vocês agora para os próximos anos? Então, aqui no Brasil a gente está, né, com o método Volbach atuando nesses municípios que eu citei anteriormente, pela Fiocruz e agora começando pela Volbito do Brasil, e a tendência é realmente dar escala. Então a gente espera atender cerca de 7 milhões de pessoas por semestre, né, a partir já do próximo ano, produzindo 100 milhões de ovos por semana para enviar para as diferentes regiões do país, e fazer essa expansão. Então, saindo com a planta do Ceará também, mais um ativo para somar, e realmente a ideia, a missão do método Volbach, da Volbito do Brasil, é levar saúde para a população, proteger as pessoas contra dengue, zika, chikungunya, essas doenças aí que há tanto tempo acometem o país, surtos seguidos. Então esse que é o nosso grande objetivo e acho que é isso. E levar esse aprendizado de projeto para outros empreendimentos também, né? Sim, com certeza. A Stecla está trabalhando em conjunto também nessa biofábrica do Ceará, e tudo que foi aprendido aqui estamos otimizando lá. Bacana. E fica um recado, né, para a população, então, como a gente já comentou, que o método Volbach ele é complementar. Então, as pessoas têm que fazer a parte dela, estados e municípios também, né, os governos locais, também contribuir para essa, seja com o uso do fumacê quando necessário, com as visitas domiciliares pelos agentes comunitários, eliminação de criadouros, cada um fazendo sua parte para a gente realmente diminuir e evitar essas epidemias recorrentes de dengue que a gente tem observado nos últimos anos.
Bacana, excelente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, Antônio e Ana. Foi um papo muito legal para trazer no Capital Project Podcast. Eu que agradeço, André, obrigado pelo espaço. É sempre bom conversar sobre ciência, né? Sobre um negócio que não é todo dia que sempre se vê, bom. Então uma coisa peculiar, uma fábrica de mosquitos, mas de novo não tem nada transgênico, nada geneticamente modificado, é o mesmo Aedes aegypti, mas com a Volbach, que é o nosso Volbito, que não transmite nada para ninguém. Tá bom? Obrigado pelo espaço. Bacana. Olha só, pessoal, que conversa legal, diferente aqui no nosso canal, mas com impacto tão importante para o nosso país, o quanto a gente precisa combater essas doenças que acabam vitimando tantas pessoas assim no Brasil. Então, muito em breve, dependendo até da região que você tiver, o mosquito que você matou hoje pode carregar um pouco desse projeto já, que está aqui no Brasil desde 2014 e agora ganhando escala muito maior com base nesse projeto que a gente comentou aqui. E tudo isso envolve o quê? O conhecimento do processo, adaptação para novas escalas, como a gente viu aqui, trabalhar estratégia de contratação e estratégia de design para ganhar agilidade dentro de um ambiente onde o prazo é curto, o orçamento limitado, como sempre, e conseguir adaptar as soluções dentro de parâmetros de operação tão restritos como a gente viu aqui. Então, por isso que eu quis trazer esse case, que junta quanta coisa legal e, como a gente sempre fala aqui, de planejamento, de preparação, de boa comunicação, de gestão de riscos, para que a gente tenha o resultado que a gente espera. Quero deixar um convite também para você que, se você ainda não for membro do Capital Projects Podcast, você pode se associar. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do episódio, para que você possa contribuir com a continuidade aqui do nosso canal. Eu agradeço mais uma vez a Stecla pela parceria, que vem mantendo o Capital Projects Podcast aqui como patrocinadora. E você também pode nos ajudar compartilhando o episódio, mandando comentários, enviando para outras pessoas do seu time. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer saber um pouquinho mais sobre como é fazer uma fábrica de mosquitos. E eu espero vocês aqui no próximo episódio do Capital Projects Podcast. Vamos juntos?